Saudações, pequeno tecladista. Aqui quem fala é o professor Elvis Chaves, o seu professor de música. Vamos a mais uma aula do nosso livro de teoria, tá? Queria que você prestasse bastante atenção. É um assunto simples, mas que requer sua atenção. Então, bota aí o seu caderno, põe o seu café, água, enfim, vamos à aula, tá? E nós vamos falar sobre dinâmica, que está no capítulo 16 do nosso livro de teoria, o volume 1, é o livrinho da capa azul, tá? E eu acho que você já conhece, né? Um velho conhecido aí ao longo do curso, você já deve ter usado ele muitas vezes. E vamos ao que interessa. O que é dinâmica? O conceito que a nossa autora traz, deixa eu ajeitar aqui para a gente se localizar. Dinâmica é o grau ou as gradações de intensidade do som. Veja que nós estamos falando sobre uma propriedade do som. Lembrando que o som ele possui 4 propriedades: duração, intensidade, altura, timbre. Não existe uma ordem certa, você pode falar em qualquer ordem, enfim. Intensidade é uma das propriedades do som, e essa propriedade diz que o som ele pode ser forte e ele pode ser fraco. E olha só que coisa curiosa, você pode usar isso durante a execução de uma música, né, utilizando a sensibilidade do seu instrumento, ou seja, a capacidade que o seu instrumento tem de sentir, de perceber a força com que você está tocando. No caso dos instrumentos acústicos, instrumentos que não são ligados na energia, ou melhor, aqueles instrumentos que você sopra, como no caso das flautas, que você toca as cordas, você tange cordas e o som é produzido pela vibração das cordas, instrumentos de percussão. Esses instrumentos eles são extremamente sensíveis à força com que você sopra, à força com que você tange as cordas, à força com que você bate numa superfície elástica, né? Então você pode, em determinados momentos da execução, tocar mais forte ou tocar mais suave, né? E isso, e para isso, né, existem sinais específicos na música que nós chamamos de sinais de dinâmica. São os sinais que vão te dizer que agora é o momento de tocar mais forte, agora é o momento de tocar um pouquinho mais suave, mais fraco, né? E o compositor, as pessoas que escrevem as músicas, elas geralmente padronizam isso. Imagine se os compositores, os músicos fizessem as canções, né? E simplesmente soltasse, né? Deixasse solto, não sei. E cada pessoa tocaria do seu próprio jeito, ou cada pessoa toca do seu jeito. Num curso de formação de instrumentista, seja pianista, seja tecladista, seja flautista, um curso tradicional, né, que preza por valores fundamentais e tradicionais, né, do que a gente pode chamar de formação instrumental, ele vai observar, ele vai ensinar para o instrumentista a dinâmica, ou seja, a forma certa ou a forma de tocar na qual aquela música foi composta. Um compositor, ele escreve a música e diz, ela tem que ser tocada desse jeito, né? Forte aqui, meio forte aqui, suave aqui e forte ali. Isso, né, conserva a emoção, isso conserva, digamos, o sentimento, né, que a música foi criada para gerar nas pessoas, e a dinâmica ela faz parte disso. O seu teclado, por exemplo, você que é tecladista, que estuda aqui comigo na escola, ou tem outro professor, estuda em outra escola, você vai perceber que o seu teclado ele é sensitivo. Ele possui teclas que percebem se você vai tocar forte ou fraco. Essa função touch response, algo assim, sensibilidade ao toque, né? Ela não é tão sensível, né, quanto os instrumentos acústicos. Os instrumentos acústicos eles ainda são melhores nesse aspecto. Ou seja, a dinâmica, ela de fato, ela é melhor adquirida, né, no instrumento acústico. Os pianos, por exemplo, os pianos de corda, onde você tem o piano mecânico, né, que tem corda, que tem os martelos, ele responde melhor nessa questão de dinâmica ainda. Porém, os teclados estão muito sofisticados nesse ponto.
Então lembre-se, você que é tecladista, em algum momento, né, você vai ser chamado a prestar atenção na dinâmica, né, na forma de tocar a sua música. Você tem que saber que em algum momento você vai ter que tocar mais forte, vai ter que tocar mais fraco. E é interessante falar aqui o seguinte, antes da gente entrar aqui nos sinais de dinâmica, para os alunos iniciantes, tocar com as teclas sensitivas é um pouco difícil. E eu, pelo menos, aconselho no início mesmo a não utilizar. Já outros professores dizem que você deve utilizar. E, sei lá, de repente fica a seu critério. Mas é bom que você saiba que em um determinado momento você vai precisar utilizar a sensibilidade do seu instrumento. Você vai usar o timbre de saxofone, de piano, enfim, todos os instrumentos eles têm o seu nível de dinâmica, né? De forte e fraco, que você pode utilizar a seu favor. Então, quando você toca uma música, né, com a mesma dinâmica, ou seja, sempre forte, ou sempre meio forte, ou sempre suave, você tira da música um pouco a questão da emoção. Né? E isso é algo que é muito bem adquirido com a dinâmica. O que são sinais de dinâmica, então? Continuando. Sinais de dinâmica são sinais que indicam se o som... Deixa eu subir aqui para a gente não perder o texto, né? Pronto. Que indicam se o som deve ser tocado ou emitido forte ou suave. Então, existem sinais específicos para isso, tá? E esses sinais eles vão ser demonstrados aqui, um pouquinho mais abaixo. A intensidade depende da força, né, que se usa para produzir o som. Então, quanto mais força você impõe lá no seu instrumento, mais forte vai sair o som. A gente às vezes costuma dizer mais alto, porém na música alto é mais agudo. O termo certo é mais forte. Então, se eu toco um pouquinho mais suave, menos força, o som, claro, ele vai soar com menos intensidade. Então, se o seu teclado não responde a isso, né, você tocou com muita força, o som não saiu forte, ou o contrário, é porque a sensibilidade do seu teclado está desligada. Você deve dar uma olhadinha no seu manual, no manual do seu teclado, e ver a função touch. Em ordem crescente, a gente vai ter aqui, ó, ordem crescente de intensidade. Deixa eu baixar para não ficar na frente. O que é que nós temos? Os símbolos, né? P, 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 que é pianíssimo, é muito suave. Esses símbolos eles aparecem bastante nas partituras de instrumentos de corda, piano, flauta. Eu confesso que nas minhas partituras eu acabo não colocando, porque aí vem outra questão, assim como as ligaduras, né, que eu comentei na aula, que alguns músicos populares, alguns tecladistas, eles olham para os sinais de dinâmica e acabam não utilizando. Por quê? Às vezes o instrumento que ele utiliza não possui uma resposta ao toque tão adequada. Então ele acaba não gostando muito da sensibilidade, né, da dinâmica que ele adquire naquele instrumento. Todavia, quando aparece sinais de dinâmica, aconselha-se que você utilize. Tá? Geralmente, aprender a trabalhar com dinâmica é um curso à parte. Então, além de você aprender a ler partituras, além de você aprender técnica instrumental, né, você vai ter que passar um tempo aprendendo a fazer a dinâmica correta, né, naquela música. E isso, quem sofre muito com isso são os pianistas. Né? O tecladista fica um pouco mais ali de lado, não quer muito saber disso e acaba não se aprofundando muito nesses estudos. Mas enfim, é algo que você deve sim, né, se aprofundar como instrumentista, como estudante de música. E continuando, nós temos aqui o P, né, piano ou suave, MP, mezzo-piano, e assim sucessivamente, né, assim nós continuamos. Tem mais dois sinais, e esses aqui eles aparecem bastante, tá? Que são o crescendo, né, ele também pode ser abreviado aqui. Ele indica que você deve ir aumentando aos poucos. Então, geralmente ele é escrito embaixo das partituras, né? E ela indica que naquele trecho ali você deve começar suave e ir aumentando, né? Ficando mais forte.
e tem o decrescendo ou diminuendo, né? Que é o contrário, você deve começar forte e ir suavizando aos poucos. E é uma lição simples, pequena, mas o conhecimento que envolve, né? O resultado que você obtém ao tocar utilizando dinâmica é muito diferente de quando não se utiliza. Às vezes você pode imaginar ou se deparar com alguém tocando muito bem e faz, poxa, aquele som que fulano, meu vizinho, tal tecladista, toca, é diferente do que eu faço. E às vezes o segredo está na dinâmica, né? Um trecho ele toca mais forte, outro trecho ele toca mais suave. Quando ele está usando o piano, você nota que o piano ele tem aquele som mais aveludado, né? Onde ele pode ser mais forte, pode ser mais fraco. Quando você tira a sensibilidade do instrumento, quando você não utiliza a dinâmica, você vê que o piano ele fica estático, duro, seco. Ele perde aquela emoção, né? Que ele é capaz de dar à música caso você não utilize a dinâmica. Pois bem, essa é o nosso assunto desse vídeo. Esse é o assunto do nosso vídeo. Falamos sobre dinâmica. Aconselho que você memorize, né? Leia um pouco mais sobre esse assunto, traga suas dúvidas para a sala de aula. Aí estão as atividades, inclusive agora vem palavra cruzada, enfim, os meninos gostam dessas atividades. E eu vou ficando por aqui, tá? Desejo a você paz e graça e até o próximo vídeo. Bons estudos!